Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar o vencedor do Oscar 2007, Onde os Fracos Não Têm Vez. Desde que começaram a carreira cinematográfica ainda na primeira metade da década de 1980, Joel e Ethan Coen, mais conhecidos como os irmãos Coen, vem atraindo a atenção por seus filmes maduros e também provocativos. A gente aqui no canal já analisou inclusive dois desses títulos indicados pela Academia em anos diferentes na categoria Melhor Filme. Em 1996, Fargo, que deu inclusive o Oscar a Frances McDormand, foi um desses títulos. E em 2010, Bravura Indômita também já rendeu uma análise aqui do canal. Se você perdeu qualquer uma das duas análises, por favor, volte nos arquivos e confira. Agora, ainda que todos esses trabalhos e outros que a gente não analisou aqui no canal pareçam ter um nível de qualidade bastante elevado, ou seja, são cineastas que conseguem entregar sempre obras bastante relevantes do ponto de vista histórico, me parece que Onde os Fracos Não Têm Vez é ainda mais diferenciado. Além de coeso e muito bem estruturado, esse filme também é recheado de símbolos que remetem não só ao cinema norte-americano, como à própria conformação daquele país. Grandfather was a lawman, father too. Me and him were sheriffs at the same time, him up in Plano and me out here. I think he's pretty proud of that. I know I was. I always liked to hear about the old-timers. Never missed a chance to do so. You can't help but compare yourself against the old-timers. Can't help but wonder how they'd operated these times. Como eu já comentei aqui em determinadas ocasiões, o centro-oeste norte-americano é de extrema importância para o processo de construção da identidade nacional do povo norte-americano. Durante o século XIX a gente teve aí um processo acelerado de expansão territorial rumo ao Oceano Pacífico, fazendo com que aquele povo começasse a invadir terras tanto de populações indígenas quanto do México, que era o proprietário até aquele momento. No entanto, esse povo nunca se viu como um invasor, como alguém que usurpou aquele espaço, e sim como um verdadeiro mensageiro divino que iria levar a liberdade, a prosperidade e a democracia a todo o continente americano. É a partir dessa premissa, inclusive, que o colunista John O'Sullivan publicou no ano de 1845 a expressão Divino Manifesto, que justamente condensava essas ideias. Então é muito importante a gente entender que aquelas terras a oeste, áridas e bastante ensolaradas, são a própria representação da riqueza e da prosperidade de uma terra que dá oportunidade a todos e que favorece o self-made man, ou seja, aquele que chega num determinado local e consegue fazer a sua própria vida com as ferramentas que dependem do próprio esforço. Nesse sentido, o filme Assim Caminha a Humanidade, de 1956, é um retrato muito importante de todo esse processo e a gente já analisou ele aqui no canal. Volte lá nos arquivos e confira. Além disso, um dos gêneros mais marcantes do cinema norte-americano foi justamente o faroeste, que condensava todas essas ideias em narrativas que buscavam esse expansionismo através dos conceitos de liberdade e de prosperidade. No caso do filme que a gente está analisando aqui nesse momento, no entanto, esses aspectos são manejados de forma diferente. O primeiro contato que o espectador tem do ponto de vista visual é justamente dessas paisagens do oeste norte-americano, mas na penumbra e cheias de sombras. Além disso, a gente tem a presença aí de uma narração em off que imediatamente faz com que o espectador questione esse senso comum. O roteiro, desde o primeiro momento, estabelece uma quebra de expectativa com toda aquela paisagem já arraigada no imaginário norte-americano. E é a partir disso que a gente vai ter a evolução da trama. Sheriff, he had some sort of thing on him, like a oxygen tank for emphysema or something, and a hose that run down his sleeve. You got me. Well, you can look at it when you get in. Yes, sir. I got it under control. Em seguida, como se não bastasse tudo isso, a gente tem aí o espectador como testemunha do assassinato de um homem que representa a lei pelas mãos de um assassino. Ou seja, em menos de 5 minutos a gente tem não só a quebra de expectativa em relação àquele ambiente, como a subversão da ordem social que é esperada.
É assim também que a gente é apresentado ao personagem de Anton, um psicopata assassino que elimina qualquer coisa que esteja em seu caminho com requintes de crueldade e frieza. Um dos indicativos disso, por exemplo, é o uso de um compressor de ar para executar algumas de suas vítimas. Uma forma mais limpa, por assim dizer, de cometer os crimes, já que eles deixam menos vestígios. Outro elemento que reforça esse personagem é a forma como ele mesmo trata os seus próprios ferimentos. E não são poucos, já que o filme é bastante violento, a gente tem bastante embate ao longo das sequências. Ele jamais procura ajuda médica, jamais procura socorro, mesmo quando os ferimentos parecem bastante graves. E essa trilha de frieza e maldade é ainda pontuada por questões corriqueiras do dia a dia, como por exemplo, o diálogo que ele tem com o dono de um pequeno estabelecimento à beira de estrada. Is something wrong? With what? With anything? Is that what you're asking me? Is there something wrong with anything? Will there be anything else? You already asked me that. Well, I need to see about closing now. See about closing. Yes, sir. What time do you close? Now, we close now. Now is not a time. What time do you close? Generally around dark, at dark. O personagem de Anton é interpretado pelo ator espanhol Javier Bardem, que inclusive venceu o Oscar na categoria Melhor Ator Coadjuvante justamente por esse papel. E aí me parece inclusive que esse foi um prêmio mais do que merecido. De todos os papéis presentes nessa obra, esse é de longe o que eu mais gosto. Existe uma regularidade bastante intensa em toda a atuação desse personagem. A gente consegue ver a maldade nos olhos daquele personagem. Uma certa inquietação interna que se confunde também com calma na hora de fazer, de praticar os seus crimes. Enfim, um personagem de mente bastante atribulada e que é perfeitamente interpretado por Javier Bardem. Vale lembrar que ele já tinha sido indicado anteriormente na carreira, no ano de 2000, pelo papel protagonista do filme Antes do Anoitecer. Do outro lado, se contrapondo a esse personagem, a gente tem a presença do americano comum, Llewellyn Moss, que vive com a esposa num desses trailers espalhados aí pelo interior dos Estados Unidos. Num dia aparentemente comum da sua rotina, ele acaba encontrando o que parece ser uma queima de arquivo em pleno deserto. Um acerto de contas entre traficantes de drogas que acabam com diversos mortos. Mas não é só isso. Além desses corpos todos espalhados aí por esse espaço, ele também acaba encontrando uma maleta. Dentro dela, a quantia de nada menos do que 2 milhões de dólares em dinheiro vivo. Já que aparentemente não sobrou ninguém para fazer a cobrança desse dinheiro, ele então decide levar a maleta embora. What are you doing, baby? I'm going out. Going where? Well, something I forgot to do, but I'll be back. What are you gonna do? I'm fixing to do something dumber than hell, but I'm going anyways. O personagem de Llewellyn é interpretado pelo ator Josh Brolin, que imediatamente ganha a confiança e a simpatia da plateia, uma vez que, por causa de um peso na consciência, ele acaba voltando até a cena do crime. Claro que essa não era uma escolha muito inteligente para quem queria evitar problemas, e a partir dali as coisas começam a se complicar pro lado dele. O peso na consciência que levou ele a ter um lampejo de se fazer a coisa certa, já que aquele dinheiro não era dele, acaba desencadeando uma verdadeira perseguição de gato e rato entre o personagem de Anton por Llewellyn. E nesse caso se trata de uma perseguição bastante intensa. A gente tem aí momentos muito tensos ao longo das sequências, e nesse ponto a direção dos irmãos Coen é fundamental. Sem apelar para saídas fáceis e muito convencionais, eles conseguem manter a atenção do espectador num nível exemplar. E tudo isso sem entregar as coisas muito facilmente, então a gente não consegue ter uma previsibilidade como seria natural em diversos filmes do gênero. Aqui não, aqui cada passo é muito bem calculado por ambos os personagens e a gente não sabe muito bem aonde tudo isso vai dar. Será que o cidadão comum vai se dar bem e vai conseguir fugir daquele psicopata? Afinal de contas, o dinheiro que ele está carregando, apesar de não ser dele, era do crime organizado. De certa forma, ninguém está ali 100% correto em suas ações e existe uma questão de consciência, inclusive, que permeia toda a narrativa.
Bom, e no meio de toda essa confusão a gente tem aí a presença de mais um personagem que no caso é um oficial da lei e que portanto deveria garantir a justiça do processo. O xerife Ed Tom Bell, interpretado aqui por Tommy Lee Jones. Do ponto de vista narrativo, esse é o personagem que acaba costurando todas as ações de todos os demais e também reforçando a visão de mundo dos diretores. Segundo os irmãos Coen, claramente a gente está dentro de um país inundado pela desesperança e pelas sombras. Pior do que isso, sem uma boa perspectiva de futuro, já que a lei sempre chega atrasada. O xerife ao longo das sequências inclusive sempre chega depois dos acontecimentos, ele não consegue alcançar a velocidade do mal que é representado pelo personagem do Anton. Esse, por sua vez, pode até se machucar e passar pelos seus maus bocados ao longo das sequências, mas jamais vai ser parado por completo. Seja através do gestual, das ações ou do olhar um pouco melancólico, o xerife nesse caso serve para reforçar essa desesperança em relação àquele ambiente. Em geral, isso fica mais evidente quando ele está conversando inclusive com o seu parceiro ali na polícia local. Oh, Sheriff! We just missed him! We gotta circulate this on radio. All right. Well, what do we circulate? Looking for a man who has recently drunk milk? Oh, Sheriff, that's aggravating. I'm ahead of you there. Portanto, o que esse filme dirigido pelos irmãos Coen faz é desmistificar os Estados Unidos como a terra da justiça e da liberdade. E ele faz isso a partir de elementos que são cruciais e essenciais para a construção daquele país como nação, os símbolos do centro-oeste norte-americano. Isso não só é uma tarefa bastante difícil, como também muito arrojada. Poucos diretores conseguiriam seguir nessa linha, mantendo uma qualidade narrativa elevada, como é esse o caso. Além disso, existe muita coragem aí por parte dos cineastas. Quantos outros filmes aí ao longo dos tempos conseguiram criticar a própria constituição da sociedade norte-americana e serem reconhecidos por isso com prêmios importantes como o Oscar? Muito poucos, mas no final da década de 1990 a gente já teve um precedente interessante, que foi Beleza Americana, dirigido por Sam Mendes, que fazia uma crítica muito contundente à classe média norte-americana. Agora, independente dessas características que têm a ver com a cultura norte-americana, Onde os Fracos Não Têm Vez é um filme muito bem realizado e que vai ter o mesmo impacto para as plateias internacionais. Você não precisa ter esse contexto, não precisa conhecer da história norte-americana para se envolver nessa história, que acima de tudo é muito bem construída, com personagens muito bem elaborados aí e concatenados ao longo das sequências. As cenas são muito bem decupadas, toda a tensão construída, os momentos de alívio dramático e de embate, enfim, tudo que tem a ver meramente com as habilidades narrativas da dupla de direção tá muito bem executada e só isso já valeria a sessão. It's all the goddamn money, Ed Tom. Money and the drugs. It's just goddamn beyond everything. What's it mean? What's it leading to? You know, if you'd have told me 20 years ago I'd see children walking the streets of our Texas towns with green hair, bones in their noses, I just flat out wouldn't have believed you. Signs and wonders. But I think once you quit hearing sir and ma'am, rest is soon to follow. Fica também aqui o registro do trabalho sempre excepcional do diretor de fotografia Roger Deakins, que inclusive foi mais uma vez indicado ao Oscar por esse trabalho. No total foram indicações em 8 categorias, e pela primeira vez os irmãos Coen venceriam, além da categoria roteiro, também melhor direção e melhor filme. Inclusive, como diretores, eles foram a primeira dupla premiada desde 1961, quando Robert Wise e Joram Robbins dividiram o prêmio pelo filme Amor Sublime Amor, que inclusive a gente já analisou aqui no canal, volte lá e acompanhe no arquivo. A estatueta de Javier Bardem complementou os prêmios recebidos por esse trabalho, que na minha opinião é um dos mais primorosos da primeira década do século XXI. Assista, porque esse é um trabalho dos melhores de uma dupla de diretores da mais alta qualidade. I know where you are. Yeah, where am I?
You're in the hospital across the river, but that's not where I'm going. Do you know where I'm going? Yeah, I know where you're going. All right. You know she won't be there. It doesn't make any difference where she is. So what are you going up there for? You know how this is gonna turn out, don't you? E você aí, concorda comigo? Também enxerga todas essas qualidades nesse filme dos irmãos Coen? Faz o seguinte, usa o espaço aqui embaixo para deixar a sua opinião sobre o filme e também sobre esse vídeo. Curta o material, compartilhe, se inscreva no canal e não esquece de ligar o sininho com as notificações, é muito importante para a gente. Seguimos aqui no canal do meu tio Oscar analisando todos os filmes indicados pela Academia no ano de 2007 e a próxima sessão é mais um trabalho de altíssimo nível daquele ano. De Paul Thomas Anderson, Sangue Negro. Tá muito bacana e eu te espero aqui.